Beleza, bom dia pessoal. É um prazer ter nosso colóquio de novo essa semana. Essa semana estamos felizes de ter o professor Marcos de Oliveira, da UIFSC, né, de Universidade de São Paulo. No primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao professor Marcos para aceitar nosso convite. Eu vou dar umas palavras sobre ele, né? O professor Marcos de Oliveira Júnior, ele atualmente é um professor doutor no Instituto de Física de São Carlos. Ele é um doutor em ciência pela Universidade de São Paulo desde 2014. Ele realizou pesquisa de pós-doutorado na mesma instituição, Universidade de São Paulo, entre 2014 e Reza, c'est 2018. au Non, micro. il est Hein? allumé, il est allumé encore. Non. Si, Ici, je le vois parler. oui, mais il parle d'un. Ele participou também como pesquisador visitante por 4 meses na Suíça, né? Como uma bolsa de BEP-FAPESP no Instituto ETH Zurich, em 2015. Ele realizou também pesquisa como pós-doutorado em março de 2018 até outubro de 2019 na Alemanha com uma bolsa de Humboldt. Ele é membro alumni da Fundação Alexander von Humboldt. Ele tem muita experiência na área de física, com ênfase em espectroscopia por ressonância magnética para o estudo de materiais amorfos, atuando principalmente nos seguintes temas: ressonância magnética nuclear em estado sólido, ressonância paramagnética eletrônica em ondas contínuas e pulsada e polarização nuclear dinâmica. Então, seja bem-vindo, Marcos. É um prazer para a gente ter você hoje. Obrigado de novo pelo aceite do nosso convite. A cena é sua. Pode começar a sua apresentação, por favor. Obrigado, Reza. Obrigado pelo convite aí. Então, hoje o Reza falou que a audiência tinha bastante estudantes, então eu resolvi fazer uma apresentação mais geral sobre a técnica de ressonância magnética nuclear. E a ideia não é que vocês saiam daqui sabendo o que é ressonância magnética nuclear, mas que vocês saiam sabendo de uma gama de possibilidades que a RMN abre para caracterização de materiais. Então, além do que provavelmente vocês já estão acostumados, que é ressonância magnética em materiais orgânicos, eu vou mostrar alguns exemplos variados aqui de sistemas bem diferentes, onde a gente pode também utilizar a RMN para ganhar informação. Então, minha apresentação, eu vou começar com uma breve introdução sobre a técnica. Depois eu vou dar uma pincelada sobre a teoria básica e vou falar um pouco sobre as interações relevantes para RMN de sólidos. Então, em sólidos a gente tem um pouquinho mais de interações relevantes do que em líquidos, e eu vou explicar por quê. E depois eu vou mostrar alguns experimentos de RMN e alguns exemplos de aplicação desses experimentos. Então, começando com a introdução, então por que a gente por que usar RMN, né, para estudo de materiais sólidos? Então, uma das vantagens da RMN é que ela não depende de simetria de longo alcance. Então, isso significa que não é igual como técnica de raio-x, por exemplo, onde a gente precisa de um material cristalino com estrutura periódica, né? Então, qualquer tipo de material pode ser analisado, com algumas ressalvas que eu vou explicar. Então, a gente pode pegar detalhes sobre a estrutura local dos ambientes químicos da nossa amostra, sobre interações entre entidades químicas, sobre a dinâmica do material. É possível quantificar as espécies do nosso material, a geometria de ligações e etc. Então, a gente pode... Ela é uma técnica bem rica. E aqui é uma gama de tipos de materiais que podem ser estudados com RMN. Claro que tem um etc. aqui, né? Porque o tipo de material a ser estudado só depende da criatividade do pesquisador. Então, esses aqui são alguns dos materiais que eu já tive o prazer de trabalhar, com o qual eu tive alguma experiência. Então, agora vamos começar um pouquinho falando sobre a teoria básica de ressonância magnética.
Então, como eu falei, a gente pode medir qualquer sistema, mas tem algumas ressalvas, né? Então, a condição necessária para se fazer ressonância magnética nuclear é que o núcleo tem um spin nuclear, um momento de spin diferente de zero. Então, o que é o spin, né? Alguns professores definem como você imagina o núcleo, o elétron, no caso o elétron também tem spin, como uma esfera carregada, girando, só que ele não é uma esfera e não está girando. Então, quer dizer, não faz sentido definir o spin, ele é uma propriedade intrínseca da partícula, assim como a massa, e a única coisa que a gente consegue fazer é entender as consequências do fato de do núcleo ter um spin, né? Então, se o núcleo tem um momento de spin, que a gente chama de I aqui, associado a esse momento de spin, a gente sempre vai ter um momento magnético. E a constante proporcionalidade é dada por esse gama aqui, que é um fator de giro magnético, e ele depende do núcleo que eu estou estudando. Então, esse momento magnético vai ser diferente para diferentes núcleos. Então, se tem um momento magnético, esse núcleo vai interagir com campos magnéticos locais, né? Então, se eu aplicar um campo magnético B0 na minha amostra, eu vou ter uma hamiltoniana de interação que vai ser dada por esse produto escalar aqui, do momento magnético associado ao spin, com o campo magnético local. Por simplicidade, geralmente a gente chama a direção Z da direção para onde o campo magnético está apontando. Então, o B0 vai ser sempre um campo na direção Z. Então, isso simplifica o hamiltoniano. Então, a gente tem aqui uma constante, esse gama cortado B0, vezes a componente Z do operador de spin. E, para quem não sabe mecânica quântica, sempre quando eu defino uma hamiltoniana dessa forma, esse IZ que aparece aqui, ele é uma matriz, e ele geralmente é uma matriz hermitiana, e a gente pode definir altos valores para essa matriz, e esses altos valores, eles definem a energia do sistema. Então, no caso aqui, a nossa hamiltoniana vai ser uma constante, que a gente geralmente chama de ω0, vezes o operador de spin IZ. E esse operador de spin IZ, ele tem vários autovalores, que é o que vai dar energia para o meu sistema, né? Então, se o meu I é igual a meio, por exemplo, eu vou ter energia mais meio, menos meio. Se o meu I é 3 meios, eu vou ter 3 meios, meio, menos 3 meios, assim por diante. Então, da forma que está escrito aqui, vai de menos I até I, pulando de 1 em 1, né? Então, para um sistema com spin I, eu vou ter 2I mais 1 níveis de energia. Então, para o caso mais simples, que é o caso do spin meio, como eu falei, esse IZ ele é basicamente uma matriz, e ele tem autovalores aqui, né? Então, vai ser ω0 para o caso meio, e o menos ω0 para o caso menos meio. Então, isso define 2 níveis de energia para o sistema. Então, o mais simples para o spin meio seriam 2 níveis. A gente pode abstrair dizendo que ou o spin está paralelo ao campo magnético, ou ele está antiparalelo ao campo magnético. Para o caso em que ele está antiparalelo, a gente já imagina, nossas pré-concepções, né, que isso vai ter uma energia maior, esse estado vai ter uma energia maior do que o estado para quando o spin está paralelo. Então, você tem uma separação entre os níveis de energia, e pela teoria a gente sabe que essa separação é justamente esse ω0 que está aparecendo aqui. E esse ω0, ele leva em conta o gama, que é um fator que depende do núcleo, a constante de Planck, que ela é sempre constante, né? E o campo magnético que o núcleo está sentindo. Então, isso aqui é um parâmetro importante, eu vou aprofundar um pouquinho nele quando eu falar sobre as interações. Então, essa interação básica do momento magnético com o campo magnético, a gente chama de interação Zeeman. Então, ela simplesmente abre meu sistema nesses níveis de energia, né? Então, se a gente vir aqui para o nosso cenário clássico, onde eu falei que ou você tem um spin paralelo ao campo magnético, ou antiparalelo, na verdade, ele faz esse certo ângulo aqui. Eu não vou discutir isso, mas a ideia é que ou ele está para cima, ou ele está para baixo. Como a energia para se alinhar paralelamente ao campo é mais baixa do que a energia para se alinhar antiparalelamente ao campo, então eu vou ter mais spins apontando para cima do que spins apontando para baixo. Então, macroscopicamente, isso gera uma magnetização no meu sistema que aponta na direção do campo magnético aqui. Então, a gente chama de
uma magnetização, e isso é uma entidade macroscópica. Ou seja, é mensurável, né? Isso é o que a gente mede em RMN. Então, já que ela é macroscópica, a gente pode tratar esse vetor classicamente. Então, eu não vou entrar em detalhes sobre essa equação aqui, mas dado uma magnetização, como a gente tem aqui, e um campo magnético, a dinâmica dessa magnetização vai ser descrita por essa equação aqui, onde eu estou relacionando a variação do meu vetor magnetização com o torque. Então, sempre que eu tenho magnetização e um campo magnético, o produto vetorial entre os dois resulta num torque, e eu tenho esse movimento de precessão para o meu vetor magnetização. Então, para qualquer deslocamentozinho da origem, ele vai começar a precessionar em torno de B0. Então, analisando a equação aqui, a gente pode ver que a derivada de alguma coisa igual a uma constante vezes a própria coisa aqui, né? Então, isso lembra a gente da derivada do seno ou do cosseno, né? Então, quando você deriva o seno ou o cosseno, você tem uma constante vezes o próprio seno. Na verdade, não é o próprio seno, mas é uma coisa que oscila, né? Só vai mudar uma fase. Então, a gente já pode definir aqui qual que é a frequência com que esse vetor magnetização está girando em torno do campo B0. Então, é justamente essa frequência que é dada por a constante giromagnética, que é a constante que depende do núcleo, vezes o campo magnético. Por coincidência, esse gama aqui é aquela constante de proporcionalidade do tratamento quântico que eu estava abordando agora mesmo. Então, como é que a gente faz o experimento, né? A gente tem que tirar essa magnetização do equilíbrio. Para tirar ela do equilíbrio, a gente aplica campos magnéticos através de uma bobina. Então, a própria bobina que excita a amostra, então a amostra vai aqui dentro dessa bobina, e essa bobina é usada para gerar campos magnéticos oscilantes que vão perturbar o meu sistema. E a mesma bobina é usada para detectar o sinal, né? Então, como que funciona esse experimento aqui, né? Então, continua valendo a mesma equação, agora eu tenho um campo magnético que eu estou aplicando com a bobina, e é um campo magnético oscilante, né? Ele é um B1 vezes um cosseno de um ômega t. Então, eu tenho a mesma equação, só que agora eu tenho um termo aqui, gama B0, e outro termo, gama B1, vezes o tempo. Então, essa equação é mais complexa, porque esse B1 depende do tempo. Então, como em física a gente gosta de simplificar as coisas, a gente remove o tempo da jogada. Como é que a gente faz isso? A gente vai para um sistema rotante, que a gente chama, onde, se o meu campo magnético está ali oscilando, é como se ele estivesse girando no plano, eu vou para um sistema que gira junto com o campo magnético. E fazer isso significa que eu estou adicionando aqui um termo de rotação. Então, lembra, tudo que multiplica aqui é uma frequência de precessão, né? Então, se o meu sistema está girando, é só eu adicionar aqui a frequência de precessão, que é a frequência que o meu sistema está girando. Só que se eu colocar o sistema para girar com essa mesma frequência do B1, então, nesse novo sistema, o B1 não depende do tempo. Então, agora, minha equação inteira não depende do tempo, e eu posso resolver ela. Ela vai ficar de novo naquela forma amigável, onde eu tenho que a variação da magnetização vai ser uma constante vezes a própria magnetização. Então, a magnetização vai estar precessionando em torno de um campo, só que agora é um campo efetivo, né? Que é dado por a soma desses dois termos aqui, né? Esse primeiro termo e esse segundo termo aqui. Então, esse campo efetivo vai ser um B0 mais ômega sobre gama, onde esse ômega é a frequência dessa excitação B1 que eu estou colocando aqui, mais a própria excitação B1. Então, eu posso bolar um experimento, uma situação tal que esse ômega aqui, sobre gama, seja exatamente igual ao B0. Então, isso é o que a gente chama de condição de ressonância. Então, a condição é perfeita para provocar variações na minha magnetização. Então, se esse termo aqui é nulo, a magnetização vai precessionar em torno simplesmente do campo B1, que é o campo que eu estou aplicando. E assim a gente consegue provocar, tirar essa magnetização do equilíbrio. Então, aqui eu estou dando um exemplo, que é o que a gente chama do pulso de 90 graus, né? Eu ligo esse campo B1 por um determinado tempo, a magnetização vai precessionar ao redor de B1. Quando ela chega no plano,
ou seja, quando ela teve um ângulo de precessão aí de 90 graus, eu desligo o campo B1. Então, nessa situação, é o que eu estou mostrando aqui, eu desliguei o campo B1, eu tenho a minha magnetização apontando no plano, e é claro que agora ela tende a voltar ao equilíbrio, né? Só que lembra que essa questão de passar para esse sistema rotante é só uma questão matemática, né? Essa magnetização continua precessionando ao redor do campo magnético local que ela está sentindo. Então, se a minha bobina está aqui, essa magnetização vai começar a girar em torno de B0, com a frequência característica, que depende do campo magnético. Isso vai gerar um sinal na minha bobina, né? E esse sinal é o sinal que a gente detecta aqui. E, ao mesmo tempo, o sistema tende a relaxar, que a gente chama, né? Ele vai voltar para o equilíbrio, porque um dia ou outro ele vai ter que ficar na mesma situação de equilíbrio que eu tinha antes, né? Se eu esperar um tempo longo o suficiente. Então, a espectroscopia para RMN nada mais faz do que analisar quais frequências estão contidas nesse movimento de precessão aí da magnetização. E essas frequências estão diretamente relacionadas com campos magnéticos locais sentidos pelos núcleos, né? E esses campos magnéticos dependem não só do campo B0, daquele magneto gigante que a gente usa, mas também das interações locais entre os spins e o ambiente. Então, aqui é a forma como a gente codifica essa sequência de pulsos, né? Então, a gente coloca um retângulozinho aqui para representar que eu apliquei esse pulso de π aqui, e depois eu desliguei o pulso. Quer dizer, eu liguei meu campo B1 durante um tempo tal que a minha magnetização vai girar de 90 graus, depois eu desligo e faço a minha aquisição. Então, esse é o experimento de ressonância básico, né? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre as interações, né? Como que a gente pode perturbar esse sistema para pegar informações a respeito dele, né? Porque saber apenas qual que é a frequência de precessão do núcleo ômega 0 não traz tanta informação. Então, além da interação Zeeman que eu mostrei, que é a interação entre o momento de spin e o campo magnético, a gente tem outras interações. A interação de desvio químico, por exemplo, eu tenho um campo magnético aplicado na minha amostra, e o núcleo está ali num átomo, né? Esse átomo tem uma nuvem eletrônica, e essa nuvem eletrônica ela responde a esse campo magnético, que são elétrons em movimento num campo magnético. Então, isso vai gerar um tipo de resposta, e essa resposta vai gerar um campo magnético também adicional ali na região do núcleo. Então, é o que a gente chama de blindagem, né? Porque, geralmente, esse campo magnético ele é oposto ao campo magnético local aplicado. Então, dependendo como essa nuvem eletrônica se posiciona ao redor do núcleo, ou seja, dependendo qual é a geometria dessa nuvem eletrônica, eu vou ter um campo magnético devido ao desvio químico diferente na região do núcleo. Isso me permite caracterizar diferentes espécies, diferentes ligações químicas e etc. Outro tipo de interação é a interação quadrupolar. Ela só aparece para núcleos com spin maior do que meio. Eu vou explicar em detalhe. Uma terceira interação aqui, que eu coloquei aqui, porque geralmente quem trabalha com líquidos está acostumado, é o acoplamento escalar, ou acoplamento J, que é um acoplamento entre duas espécies nucleares, ela é intermediada pelos elétrons, pelas ligações. Então, é um acoplamento indireto, que a gente chama, né? E também tem uma interação dipolar pelo espaço. Então, ela não depende de ligações químicas, ela só acontece pelo fato de você ter dois núcleos, cada um com um momento magnético diferente, e esses momentos de magnéticos interagem entre si por interação dipolar magnética. Então, essa interação, enquanto que a de acoplamento J depende de ligações químicas, a interação dipolar não depende de ligações. Eu posso analisar espécies que não estão conectadas, só estão próximas por proximidade espacial. Então, o desvio químico, como eu falei, ele responde ao campo magnético e gera uma perturbação, um campo local, devido à nuvem eletrônica. E esse campo local ele se relaciona com o campo magnético aplicado, né, através de um tensor aqui, uma matriz. Então, dado um campo B0, eu multiplico ele por essa matriz aqui. Essa matriz depende única e exclusivamente dos orbitais envolvidos na interação.
E aí eu tenho um campo local, que a gente chama, né? Onde se eu chamar esse B0 aqui de B0 na direção Z, que é o que a gente geralmente faz, eu posso simplificar isso. E aí a minha Hamiltoniana agora vai ser a Hamiltoniana Zeeman mais essa Hamiltoniana de desvio químico. Mas o que é a Hamiltoniana de desvio químico? É alguma coisa multiplicada pelo campo B0. Então, a mesma coisa que eu dizer que eu tenho uma equação igualzinha à equação Zeeman, mas agora, ao invés de ter gama H cortado B0, eu tenho gama H cortado vezes um termo aqui, B0. Então, você vê que a física é a mesma, né? A única diferença é que, ao invés de ter uma frequência de precessão ω0, eu vou ter uma frequência de precessão que vai ser menos ω0 vezes essa componente Z do desvio químico. Então, em líquidos, a gente para por aqui. Então, eu vou ter, dependendo da ligação que o meu núcleo está fazendo, eu vou ter um campo local diferente, por isso uma ressonância de frequência diferente. E por isso no espectro a gente vê as linhas separadas em posições, e cada posição você pode atribuir a uma espécie química. Mas o que acontece em sólidos é que essa frequência de ressonância, ela vai depender também de como essa nuvem eletrônica está posicionada com relação ao campo magnético. Então, em líquido isso não importa, porque no líquido você tem a dinâmica molecular, né? Você tem todo mundo girando, e na média você tem uma frequência só para todas as moléculas do seu material. Só que no sólido, enquanto uma molécula está apontando na direção do campo magnético, a outra está apontando perpendicularmente, a outra está apontando em uma direção qualquer. Então, a frequência de ressonância vai ser dada por essa equação aqui, onde eu tenho aqui os termos desse tensor de desvio químico. De novo, isso aqui depende só do seu sistema. E também os ângulos envolvidos, né? Então, esse θ aqui é o ângulo entre a minha molécula e o campo magnético. Então, se o campo magnético está aqui, e a molécula está aqui assim, então, esse θ aqui que eu estou falando aqui. Eu posso escrever isso aqui de outra forma, né? Eu posso separar na componente que a gente vê em líquidos, que é a componente isotrópica, e essa componente que a gente vê em sólidos, que é a componente que a gente chama de anisotrópica, né? Então, você vê que aparece um termo aqui, 3 cosseno quadrado de θ menos 1. Guardem esse termo aqui, que esse termo é importante, e eu vou mostrar logo em seguida. Então, eu tenho uma frequência que depende da orientação com o campo magnético por esse termo aqui, 3 cosseno quadrado de θ menos 1. E esse delta aqui, está multiplicando aqui, ele diz o quão forte é essa anisotropia, né? O quão intensamente eu dependo da orientação molecular do meu sinal. Então, tá aqui as definições de delta e eta, para quem entende um pouquinho melhor e quiser só... Eu não vou explicar em detalhe. Esse eta aqui, você vê que ele multiplica um termo que leva em conta esse ângulo φ. O que é o ângulo φ? É o ângulo axial ali da... Me fugiu o nome agora, acho que é ângulo polar da molécula, né? Então, se esse eta é zero, quer dizer que eu tenho uma molécula que em uma direção ela é diferente das outras, mas nas outras direções ela é a mesma coisa, né? Tem a mesma interação. Então, esse é o caso axial que a gente chama. Quando esse eta é igual a 1, é o caso onde todos os eixos têm valores completamente diferentes, e é o caso rômbico que a gente chama. Então, em líquidos, como eu falei, a média dessas interações, dessa parte que depende da orientação, vai a zero, e a única coisa que a gente tem é um desvio isotrópico, que a gente chama. E desse desvio isotrópico, você pode fazer cálculos numéricos ou comparar com compostos padrões, você pode achar informação a respeito das ligações químicas que o seu átomo está realizando. Então, em termos simples, porque eu coloquei um monte de equação aqui, né? Então, vamos simplificar um pouco. Em termos simples, eu vou ter uma frequência de ressonância para quando minha molécula está com uma certa orientação com relação ao campo B0. Então, aqui, o eixo X está apontando para o campo magnético. Então, eu vou ter uma frequência de ressonância. Se o eixo Y estiver apontando para o campo magnético, eu tenho outra frequência de ressonância. E se o eixo Z está apontando para o campo magnético, eu tenho uma outra frequência de ressonância.
Isso para casa de sistemas que são rômbicos, né? Então, como eu falei, você tem sistemas também sólidos que são isotrópicos ou axiais, onde a orientação da molécula não importa muito. Então, quando eu pego um material, uma amostra, que é um pó, onde eu tenho todas as orientações possíveis juntos, então eu vou ter, no caso extremo, quando eu estou orientado para a direção X, o sinal está aqui, quando está para a direção Y está aqui, quando está para a direção Z está aqui. E nas orientações intermediárias, a gente tem esse padrão aqui, que a gente chama de padrão de pó. E o centro de gravidade desse padrão é a posição que a gente observaria para o caso de um líquido. Então, esse padrão de pó, a desvantagem para sólidos é que isso vai alargar as linhas espectrais, né? Mas a vantagem é que, por exemplo, para essa molécula aqui, mesmo se eu não soubesse qual é o desvio químico de cada uma dessas espécies aqui, coisa que a gente sabe, né? Mas você vê que, por exemplo, para esse carbono de ácido carboxílico aqui, eu tenho um espectro rômbico, porque ele tem duas ligações diferentes. Ele tem uma ligação com H e outra dupla ligação com O, e uma ligação com carbono de CH2 aqui atrás. Então você vê que as três direções desse sítio são completamente inequivalentes. Então a gente tem um espectro que a gente chama de rômbico aqui, né? Já para o CH2, eu tenho uma direção de ligação com nitrogênio e carbono ali, e outra direção de ligação com hidrogênios, né? Então, é um espectro mais axial, você vê, ele já tem um formato. Aqui eu estou mostrando os casos aqui, né? Então, para o formato axial, a gente espera um espectro dessa forma aqui, com duas ressonâncias, né? Uma paralela e outra perpendicular. Já para o caso rômbico, a gente vê esse caso aqui, onde eu tenho três componentes. Então, uma segunda interação é a interação dipolar. Como eu comentei, é uma interação no espaço, né, entre dois spins. Então, basta eu ter dois momentos magnéticos, eles vão interagir entre eles dipolarmente. De mecânica clássica, a gente tem uma interação desse tipo. Em mecânica quântica, a gente praticamente traduz isso aqui para hamiltonianas, né? Então a gente vai ter uma interação desse tipo. Veja que eu só dependo dos momentos de spin 1 e 2 e das distâncias. Então, há formas de simplificar isso, eu não vou entrar em detalhes. E você termina com equações que são iguais a uma constante. Essa constante depende dos dois núcleos envolvidos, tá vendo? Tem o gama dos núcleos aqui, então o gama do núcleo I e o gama do núcleo S, vezes um termo que depende do ângulo, ou seja, como que esse vetor internuclear está orientado com relação ao campo magnético. Então, de novo, isso é uma interação anisotrópica. E depois vai depender também dos momentos angulares de spin na direção Z, né? Para o caso homonuclear, tem uma complicaçãozinha que, além de eu ter esses momentos de spins na direção Z, eu tenho aqui um produto dos spins totais I1 e I2. Isso gera algumas consequências que eu vou discutir brevemente, eu não vou entrar em detalhes. Então, para o caso heteronuclear, o que a gente tem? A gente tem que a interação heteronuclear ela é igual a uma constante vezes um ângulo aqui, né? Vezes IZ-SZ. Então, se você lembrar, a minha hamiltoniana Zeeman, ela é proporcional a IZ, né? Então, eu tenho uma interação heteronuclear aqui, dipolar, que também é proporcional a IZ. E, além disso, ela é muito menor, muito mais fraca do que a interação Zeeman. Então, a gente pode tratar isso como teoria de perturbação. Então, a única coisa que vai acontecer aqui é que eu tenho, para o sistema de dois spins, eu tenho 4 níveis, né? Esse acoplamento dipolar, ele vai só perturbar esses níveis de energia, gerando essa quebra de degenerescência aqui, para os níveis com projeção zero aqui. Mas, o que vai acontecer? Antes, eu tinha uma transição daqui para cá e uma daqui para cá, né? Ambas têm a mesma frequência, ômega zero aqui. Então, quando eu falo de frequência, eu estou falando de energia, porque as duas coisas estão ligadas. Quando eu coloco a interação dipolar, você vê que eu tenho uma perturbação dos níveis, e agora eu tenho duas transições possíveis. Uma que vem daqui para cá, e outra que vem daqui para cá. Então, você vê que uma tem a separação de energia entre os níveis de energia grande, e outra tem uma separação pequena. Então, isso vai gerar duas linhas. Duas linhas para o caso em que eu tenho só um
vetor intranuclear, né? Só um par de spins, que é o caso que eu estou representando aqui, né? Então, um par de spins vai gerar 2 linhas. Mas, de novo, no sólido, a gente tem todas as direções possíveis. Então, eu vou ter todas as orientações. Para cada orientação, eu vou ter um par de spins. Então, o que a gente tem no final é um padrão de pó um pouco diferente, que tem essa forma aqui. E piora um pouco, né? Se eu tiver um sólido cristalino, com todos os sítios idênticos aos outros, o que eu vou observar vai ser um padrão dessa forma aqui. Mas para materiais amorfos, o que a gente observa é uma soma de vários desses padrões, porque para cada pedaço da amostra, essas distâncias variam levemente. Então, eu vou ter um somatório, eu vou ter uma coisa mais alargada, assim, né? E para o caso mais drástico aqui, quando eu coloco mais componentes, eu vou terminar com um espectro completamente homogêneo, ou seja, eu perdi essa informação do acoplamento dipolar que provinha dessas distâncias aqui, né? E quando eu meço o meu espectro, eu só vou medir essa linha verde, eu não consigo separar essas componentes que eu coloquei aqui. Então, o que a gente faz, geralmente, é usar uma metodologia de análise da largura dessa linha aqui, para obter o que a gente chama de segundo momento da interação. E esse segundo momento, ele é proporcional a várias constantes aqui. Dentre essas constantes, o que é importante é que isso depende das constantes dos núcleos, ou seja, depende das espécies que estão interagindo. Isso depende da distância, do inverso da distância acesa. Então, quanto mais longe os núcleos estão, menor vai ser a interação dipolar. Então, esse M2 dá para a gente uma estatística dos acoplamentos dipolares na minha amostra. E com essa equação aqui, eu posso comparar os valores de um modelo com os valores que eu consigo medir diretamente da largura da linha aqui. Então, para o caso bombonuclear, como eu falei, a gente tem esse termo aqui que mistura níveis de energia. Então, se a gente tem um caso com vários prótons, que é o que acontece usualmente para compostos orgânicos, a gente vai ter que a nossa linha de prótons vai ter uma largura proporcional ao acoplamento dipolar ali. Vai ser aproximadamente da ordem de 40 kHz. Isso também interfere com o sinal de carbono. E isso vai alargar o sinal de carbono porque ele está acoplado a esses prótons, né? Por isso que, geralmente, quando a gente vai medir compostos contendo hidrogênio, a gente faz o desacoplamento dos prótons, que a gente chama, né? A gente irradia os prótons com uma frequência fixa ou com uma sequência de pulsos específica para eliminar esse acoplamento dipolar e ter um estreitamento das linhas. O acoplamento quadrupolar, ele acontece só para núcleos que têm spin I maior do que meio, e ele acontece porque o núcleo ele tem uma certa geometria, ele não é completamente isotrópico, e dependendo de como esse núcleo está apontando para o gradiente de campo elétrico dentro da amostra, a gente vai ter uma energia diferente para aquela orientação, né? Então, enquanto que o acoplamento dipolar relacionava a grandezas magnéticas, aqui é uma grandeza elétrica, né? Então, é o gradiente de campo elétrico que interage com esse momento quadrupolar do núcleo. A gente pode imaginar que, se o núcleo fosse uma esfera, ele teria uma carga completamente distribuída, mas no caso quadrupolar, ele é um ovoide aqui, né? Então, ele vai ter um excesso de carga aqui nessa região de cima aqui, e uma falta de carga aqui na região, comparando com a esfera, né? Então, isso gera um momento de quadrupolo, que a gente chama. Então, eu não vou detalhar aqui. Por que o momento de quadrupolo é importante para sólidos, né? Primeiro, porque aqui são os spins que têm... os isótopos que têm spin inteiro, então são só alguns isótopos na tabela periódica. Mas se você olhar para os semi-inteiros, com spin 3,5, 5,5, 7,5, 9,5, você vai ver que a maioria dos elementos da tabela periódica são quadrupolares. Então, o acoplamento quadrupolar é uma interação importante para remínios sólidos, porque a maioria dos elementos que a gente estuda tem acoplamento quadrupolar. Então, de novo, o acoplamento quadrupolar, eu vou simplificar aqui, mas você tem lá os níveis de energia Zima, isso aqui é para o caso 3 meios, né? Então, lembra, eu vou ter I igual a menos 3 meios, menos meio, meio e 3 meios, então eu tenho 4 níveis de energia.
por caso do spin I igual a 3,5. E o que o acoplamento quadrupolar faz é a mesma coisa do dipolar, ele perturba os níveis de energia. A única diferença é que eu tenho uma perturbação em primeira ordem, e eu também tenho uma perturbação que é por teoria de perturbação de segunda ordem, que também é relevante, você vê, ela é quase tão forte quanto a de primeira ordem. Então, isso vai gerar frequências de transições distintas no meu sistema, né? E essas frequências são dadas por essas equações aqui. O que é importante aqui não é a equação em si, mas olha o termo que aparece de novo aqui. O 3 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Em segunda ordem, eu tenho também o 3 cosseno ao quadrado de θ menos 1, mas eu tenho outros termos angulares aqui que são diferentes, né? Mas atentem para o fato de que as 3 interações que eu mencionei até agora têm o mesmo termo ali, 3 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Então, vamos para os experimentos, né? Então, todas as interações que a gente viu têm alguns termos que são uma constante vezes 3 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Então, nada mais inteligente do que a gente fazer o que a gente chama de MAS, né? Magic Angle Spinning, que é rotação da amostra em torno do ângulo mágico. Qual que é esse ângulo mágico? É um ângulo super conveniente que faz com que esse termo aqui, 3 cosseno ao quadrado de θ menos 1, vá para zero. Então, isso faz com que o acoplamento polar vá para zero. O acoplamento J, que eu não mencionei, ele fica isotrópico. O acoplamento de desvio químico fica isotrópico também, porque é toda a parte anisotrópica que dependia de 3 cosseno ao quadrado menos 1 vai para zero. A equação quadrupolar, a contribuição quadrupolar, ela vai para a segunda ordem, porque veja que só a primeira ordem de perturbação depende de 3 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Né? Então, para o acoplamento quadrupolar, eu ainda tenho o padrão de pó residual, que é devido à interação de segunda ordem. Eu vou mostrar brevemente aqui daqui a pouco. Então, a ideia é essa, girar a amostra para eliminar todas as interações, e aí eu tenho um espectro igual do líquido, né? Igual, entre aspas, porque eu tenho que girar rápido o suficiente para que essa frequência de rotação seja A aqui. E para algumas interações, o suficiente para que essa frequência de rotação seja maior do que a amplitude da minha interação, né? Do que o valor desse A aqui. E para algumas interações, isso é bem rápido. É mais rápido do que a mecânica nossa permite aqui, né? Porque eu tenho um limite de rotação para o rotor, porque se eu passar daquilo, o rotor não vai aguentar as tensões e ele vai espatifar, né? Então, esse é um espectro típico de MAS. Então, como eu estou girando o meu rotor, é claro que eu vou induzir uma periodicidade na amostra e aparece isso que a gente chama de ecos rotacionais, né? Quando eu faço a transformada de Fourier, se eu pegar só o envelope desses ecos, eu obteria uma linha igualzinha ao que eu obtenho no líquido. Mas o que geralmente a gente faz é a transformada de Fourier de todo esse trem de ecos rotacionais aqui. Eu já obter uma linha desse tipo aqui, onde eu tenho uma linha central, que é o meu desvio isotrópico aqui, e várias cópias dessa linha que a gente chama de bandas laterais. Por curiosidade, que se eu pegar só um desses ecos rotacionais e fizer a transformada de Fourier dele, eu vou obter exatamente o meu espectro estático. Então, aqui é um exemplo. Então, eu tenho um espectro estático aqui, né? E eu começo a girar a minha amostra. Então, se eu girar 1 kHz, nesse exemplo aqui, eu vou ter um espectro desse tipo aqui. Então, você vê que o meu desvio isotrópico está aqui no centro, e as bandas laterais, elas copiam, mais ou menos, a forma de linha do meu padrão estático. Então, se eu girar devagar minha amostra, eu não vou ter muita vantagem em uma amostra que tem vários sinais. Eles vão estar todos misturados aqui, esses padrões de bandas laterais. E não é muito conveniente, né? Por isso a gente tem que girar rápido o suficiente para separar essas bandas laterais. Então, aqui é um exemplo com 3 kHz, você já começa a separar um pouco. E com 10 kHz eu sei exatamente qual que é a minha linha isotrópica e quais são as minhas bandas laterais, né? Então, geralmente a gente quer girar quanto mais rápido, melhor. Então, aqui são exemplos de RMN de pulso simples, girando a amostra. Então, aqui eu já girei tão rápido que as bandas laterais não estão interferindo mais com o espectro. Então, esse aqui é um exemplo de silício, por exemplo, e um composto híbrido, onde eu tenho uma matriz de silicato
ligada com grupos orgânicos. Então, eu consigo separar claramente silícios ligados a grupos orgânicos, eles têm ressonância de frequências mais altas aqui. E com relação a silícios no bulk do material, né? Silícios que não estão ligados com grupos orgânicos, que é o que a gente chama de grupos Q, né? E além disso, eu posso até separar quantas ligações silício-oxigênio-silício eu tenho para cada um desses sítios. Então, eu estou mostrando aqui Q4, Q3, por exemplo. Se eu tiver 4 ligações silício-oxigênio-silício, eu tenho uma frequência de ressonância, porque o meu orbital atômico vai estar de uma certa forma. Se eu tiro uma dessas ligações e coloco um OH, por exemplo, a frequência de ressonância vai mudar por causa daquela interação de desvio químico, e eu consigo ver a linha numa outra posição. Então, a posição da linha, isotrópica da linha, me dá informação a respeito das ligações que o núcleo está fazendo, né? Aqui é um outro exemplo, para hidrogênio, onde aqui eu estou removendo a interação dipolar, né? É um outro caso. Então, você vê que se eu giro muito devagar hidrogênio, a gente tem aquele alargamento devido àquela rede de prótons interagindo entre eles, né? Mas se eu giro mais rápido do que a interação dipolar, 60 kHz, por exemplo, aí sim eu consigo eliminar completamente a interação dipolar e eu consigo separar as linhas do meu espectro aqui. Existem casos onde você não consegue girar tão rápido que você vá separar as linhas espectrais. Então, o que a gente faz é analisar as próprias bandas laterais, né? Como essas bandas laterais se distribuem. Então, eu tenho aqui um caso do vanádio, por exemplo. Então, eu tenho várias espécies de vanádio. E cada espécie de vanádio tem valores anisotrópicos diferentes. Então, aqueles valores que eu indiquei lá, que estava multiplicando os ângulos de dependência, os termos de dependência angular, né? Então, dependendo dos parâmetros daquelas hamiltonianas todas que eu mostrei, você consegue identificar sítios de vanádio. Então, para obter esses parâmetros de anisotropia, mesmo que eu conseguisse gerar rápido o suficiente, eu ia perder informação sobre eles, né? Então, o que a gente faz, geralmente, é pegar espectros em velocidades de rotação moderada e analisar esse padrão de bandas laterais aqui. Porque lembra que o padrão das bandas laterais reproduz o meu espectro estático. Então, eu recupero informação sobre a geometria das ligações que eu tinha perdido por rodar a amostra, né? Então, nem sempre o espectro isotrópico é vantajoso. Você vê que aqui eu tenho linhas de vanádio, por exemplo, que tem desvios químicos muito próximos, só que os parâmetros das bandas, os padrões das bandas laterais são completamente diferentes. Então, a gente consegue simular esses padrões de bandas laterais e obter informação a respeito da geometria dos sítios, e com a informação a respeito dessa geometria, a gente consegue identificar quais ambientes de vanádio eu tenho, por exemplo, nessa amostra aqui, que era uma sílica mesoporosa dopada com vanádio, para funcionar como catalisador heterogêneo de metano. Mas, às vezes, a gente... não. Antes disso. Então, para o caso quadrupolar, lembra que eu disse que, por mais rápido que você gire, ainda assim você tem um padrão residual, que é o padrão devido ao acoplamento de segunda ordem, né? Então, girando a amostra, eu eliminei os 3 cosseno quadrado de θ aqui, mas eu fiquei com esse termo angular aqui. Na verdade, é uma média dele, mas ainda assim eu tenho um termo que depende da orientação da minha molécula, né? Mas isso não é de todo mal, porque isso me traz informação a respeito da geometria, né? Então, por exemplo, para uma molécula linear, eu tenho uma direção de ligação preferencial, e na outra direção, nas outras direções, vamos supor, se eu chamar de Z a direção da ligação, as direções x e y são completamente equivalentes, né? Então, eu tenho o caso que a gente chama de caso axial. Então, eu vou ter esse espectro de baixo aqui, que é o caso onde duas das direções da amostra são equivalentes, e uma direção é diferente das outras. Isso. E aí eu tenho outros casos, para cada caso aqui, por exemplo, para esse caso aqui, ainda assim eu tenho uma simetria axial, mas, por exemplo, para esse tipo de triangular piramidal aqui, eu tenho um orbital nessa direção, uma ligação nessa direção e outra ligação nessa direção. Então, são 3 direções diferentes na amostra. Então, provavelmente, eu vou ter um eta próximo de 1, e eu vou ter um padrão de pó dessa forma aqui.
Então, a partir desse padrão de pó, você tem informação a respeito da geometria do seu ambiente e você pode inferir sobre que tipo de sítio você tem. Esse aqui é um exemplo prático. Então, aqui são perovskitas de niobate de sódio e lítio. Então, a gente pode analisar os padrões de pó do sódio. Então, você vê que eu tenho 3 sítios de sódio aqui. Cada um tem um padrão diferente do outro. Então, eu posso separar qual sódio que é qual na minha amostra, né? E aqui é um exemplo para o nióbio, que ele também tem esse padrão de pó quadrupolar. E a partir desse padrão, a gente pode identificar que tipo de ligação o nióbio está fazendo. Você veja que para ligações com sódio, o nióbio assume um padrão que é do típico rômbico, enquanto que para ligações com lítio, o nióbio assume um padrão que é do tipo axial. Então, isso dá para correlacionar com a geometria do sítio. Bom, eu falei, né? Eu giro a amostra, removo todas as interações, mas às vezes a gente tem interações que são importantes. A interação dipolar, por exemplo, ela dá informação sobre distâncias entre núcleos, por exemplo. Mas quando eu giro, eu faço uma média, né? Essa interação dipolar, ela vai... Essa distância, esse vetor internuclear aqui, ele vai girar de um certo valor θ aqui, e a intensidade da interação vai oscilar dessa forma aqui. Então, na média, é como se a interação dipolar fosse nula. E essa foi a ideia de girar a amostra. Mas, se eu quiser obter essa informação de distância, se eu quiser obter informação a respeito do acoplamento dipolar, eu tenho que fazer alguma coisa para reintroduzir esse acoplamento no meu sistema. Então, o que a gente faz são técnicas de reacoplamento, que a gente chama, onde, no meio do ciclo do rotor aqui, eu aplico um pulso de π em uma das espécies. Então, eu inverto a contribuição dela, e aí eu reintroduzo o acoplamento dipolar. Então, agora, na média, o acoplamento dipolar é diferente de zero. Então, na prática, o experimento é feito... aqui eu tenho 2 espécies, né? A espécie S e a espécie I. Então, eu faço um experimento sem nenhum pulso na espécie I. Então, o acoplamento dipolar é nulo. E num segundo experimento, a cada meio período do rotor, eu ponho um pulso de π. Então, você vê que eu vou reintroduzindo sempre essa interação dipolar. Então, no final, a interação dipolar é maior do que zero, né? Ela tem um certo valor. Se eu comparar os dois sinais, essa comparação ΔS sobre S0, e aqui eu estou comparando para diferentes valores de intervalo temporal entre esses pulsos. Então, a gente tem uma curva desse tipo aqui, e dessa curva aqui a gente pode obter aquela constante que eu falei, o segundo momento, e por essa equação teórica aqui a gente consegue comparar isso com distâncias internucleares, ou se eu souber a distância, ou alternativamente, se eu assumir distâncias no meu material, eu posso falar com quantos núcleos, com quantos átomos uma determinada espécie está interagindo. Então, aqui é um exemplo. Isso aqui são vidros, onde eu tenho um fosfato de alumínio misturado com fluoreto de alumínio, então um vidro fluorofosfato, que a gente chama, e eles são dopados com esses íons terras raras. No caso aqui é o escândio. Então, eu posso fazer um experimento entre escândio e fósforo, no caso aqui, por exemplo, e ver qual que é a intensidade desse acoplamento dipolar, né? Então, você vê que quanto mais eu vou aumentando o flúor na minha amostra, então, aumentando o flúor, eu estou descendo aqui, essa defasagem desse sinal vai diminuindo, né? Então, quanto mais alta essa curva, maior a interação escândio-fósforo. Então, daqui a gente pode tirar um número médio de fósforos que estão ao redor do escândio. E nessas amostras específicas, é importante saber o ambiente de coordenação do terra rara, porque a gente quer obter uma amostra em que o terra rara esteja interagindo preferencialmente com o flúor. E porque isso preferencia a luminescência do material. No caso, escândio não é luminescente, mas ele foi usado só como uma sonda de RMN. Então, o que a gente fez? Trocou esse alumínio por índio em um outro sistema. Quando a gente fez isso, olha o que acontece com o sistema. Agora, as curvas são muito mais baixas, ou seja, o escândio está interagindo muito menos com o fósforo,
do que no outro caso. Então, você vê que a partir desse experimento, a gente pode ver diferenças significativas no ambiente de coordenação do escândio e que são importantes para a aplicação do material em luminescência, eu desejo materiais que tenham flúor no ambiente de coordenação terra rara. Então, se eu quero um material luminescente, eu vou provavelmente escolher composições com índio ao invés de alumínio. Então, aqui é só mostrando o resultado daquele experimento. Então, para amostras com alumínio, o número médio de flúor, de fósforo por flúor ao redor da amostra é alto, você vê, e varia com a concentração. E para amostras com índio, eu tenho pouca variação. Então, só para ilustrar que com esse experimento de acoplamento polar, eu consigo caracterizar o ambiente de coordenação do terra rara nesse exemplo aqui. Então, eu ia falar um pouco de polação cruzada, mas o tempo já está avançado, eu vou resumir. Então, para alguns núcleos, eu tenho... Você lembra que eu falei que para TRMN eu tenho que ter spin diferente de 0, né? Então, para alguns núcleos, o isótopo que tem spin diferente de 0 são isótopos com baixa abundância, por exemplo, para carbono, nitrogênio, silício. Então, a gente tem que buscar técnicas que aumentem a sensibilidade do experimento. Uma dessas técnicas é a polarização cruzada. Então, como é que é a polarização cruzada? Eu tenho que transferir polarização de espécies abundantes, como o próton, para espécies menos abundantes, como o carbono. Então, o experimento ele é feito de uma tal forma que... Então, lembra que a diferença entre os níveis de energia depende do gama, né? O gama para os prótons é muito maior que para o carbono. Então, os níveis de energia são diferentes. Então, dessa forma, eu não tenho transferência de polarização, porque em mecânica quântica a gente precisa de um casamento entre os níveis de energia para que haja transições. Né? Então, a gente faz uma jogada, que é esse segundo pulso que aparece na sequência aqui, que a gente chama de pulso de contato, onde eu excito os dois núcleos ao mesmo tempo, em amplitudes específicas, e eu obtenho um casamento entre os níveis de energia. Então, durante esse tempo aqui, o hidrogênio transfere polarização para o carbono, porque eles têm a mesma separação entre os níveis. Então, vejam que quando eu estou aplicando pulso, eu não tenho mais a Hamiltoniana Zeeman, eu tenho uma Hamiltoniana efetiva para o sistema. Por isso que eu consigo casar os níveis de energia. Só durante esse tempo que eles são iguais. Né? E aí depois a gente observa o carbono aqui. Então a gente pode comparar com um banho térmico aqui. Né? Então eu tenho o meu hidrogênio em contato térmico com a minha espécie que eu quero observar, que é o carbono. Só que ao mesmo tempo, ambas estão perdendo energia para a rede, né? Para um banho térmico aqui. Então esse tamanho do pulso aqui não pode ser muito grande. Seria ideal que fosse o maior possível, né? Mas ele não pode ser, porque ao mesmo tempo em que eu estou transferindo energia do próton para o carbono, eu também estou perdendo energia para a rede. Então tem um tempo ideal para esse pulso de contato. Então, só alguns exemplos. Então, RMN de carbono, por exemplo, em celulose funcionalizado, a gente pode observar grupos funcionais desse tipo aqui, que são nanopartículas de sílica, benzeno sílica aqui. Então, você pode observar a presença dessas nanopartículas na amostra. E utilizando uma outra técnica, eu não vou descrever, mas que eu trabalho também, que é chamada de DNP, a gente consegue aumentar ainda mais a sensibilidade, e você vê que esse sinalzinho pequeno que a gente tem com polação cruzada, ainda pode ser muito melhorado com outras técnicas experimentais. Então, nesse exemplo aqui, a gente pode obter informação detalhada a respeito dos ambientes de coordenação desses dopantes, né, desses grupos funcionais na celulose. Então, esse CP tem uma versão bidimensional, eu não vou entrar em detalhe, mas a gente pode fazer um espectro 2D, onde eu tenho em uma dimensão o espectro de hidrogênio, e em outra dimensão o espectro de carbono. Então, ele tem como base a técnica de polarização cruzada, mas antes de aplicar aquele pulso de contato, eu deixo o carbono evoluir por um tempo. E aí, depois, eu aplico o pulso de contato. Então, isso dá um sinal que é modulado pelo sinal do meu... na verdade, desculpa, eu dei o pulso de π/2, eu deixo o próton evoluir por um tempo, depois eu observo o carbono. Então, o sinal do carbono é modulado pelo sinal do próton, e por isso eu consigo obter informação a respeito da conectividade entre os dois núcleos. Então, se os núcleos estão próximos um do outro,
eu tenho um pico cruzado aqui, se eles estão longe um do outro, eu não tenho o pico. Então, naquele exemplo que eu dei sobre partículas sobre materiais híbridos, orgânico e inorgânico, silicatos ligados a grupos orgânicos aqui, a gente consegue mapear quais prótons estão ligados a quais silícios, no caso de polarização com silício, ou quais prótons estão ligados com carbono, no caso de polarização com carbono. Então, só para finalizar, para fechar a tabela periódica, né, além desses núcleos amigáveis que eu mostrei, tem núcleos que não são tão amigáveis. Aqui são alguns exemplos. Então, para medir esses núcleos, então aqui são exemplos, né? Se eu aplicar uma sequência de pulsos simples, eu vou obter espectros dessa forma. A minha sonda de ressonância não tem banda o suficiente para excitar o espectro inteiro. Então, se eu irradio numa certa posição, eu tenho um espectro assim. Se eu irradio em outra posição, eu tenho um espectro assim. Em outra posição, eu tenho um espectro assim. Quando que o espectro da minha amostra é esse que eu estou mostrando aqui. Então, eu preciso de sequências de pulsos especiais para poder excitar o sinal da minha amostra como um todo. Então, aqui é um exemplo de onde a gente aplicou esse tipo de sequência de pulsos para o caso de telúrio, onde a gente pode observar nesses vidros com telúrio, fósforo, chumbo e zinco aqui, a gente pode observar por RMN convencional os ambientes de coordenação do fósforo, como que as espécies de fósforo variam com a composição do vidro, e também, utilizando essas técnicas especiais, a gente pode observar também os ambientes de coordenação do telúrio. Então, qual que é a distribuição de espécies de telúrio na minha amostra. Então, para finalizar, então a primeira coisa que eu falei lá foi que a RMN é sensível à espécie nuclear. Então, eu posso escolher qual isótopo eu vou medir. E, além disso, a gente tem interações de spin que perturbam os níveis de energia e, por um lado, atrapalham, entre aspas, né? Eu tenho um alargamento dos sinais, não tenho sinais estreitos como em líquido, mas, por outro lado, essas interações que a gente tem em sólido fornecem informação estrutural, né? E eu mostrei N exemplos de caracterização, só para que a mensagem dessa apresentação seja que a estratégia de RMN que você vai adotar só depende da sua criatividade e do sistema que você tem para trabalhar. Então, a ideia não é que vocês memorizem tudo que eu falei, mas que vocês levem essa mensagem de que RMN é uma técnica bem versátil e você tem diferentes formas de abordar diferentes problemas. Então, eu coloquei aqui uma tabela periódica, só para deixar registrado, todos os núcleos da tabela periódica e quais isótopos a gente consegue medir. Então, em vermelho estão os núcleos que a gente mede facilmente, são standard aqui, né? São núcleos fáceis de medir. Em amarelo são isótopos que têm abundância baixa, então a gente precisa de enriquecer a amostra. Esses em magenta aqui são núcleos que têm um acoplamento quadrupolar forte, então eles precisam de técnicas especiais para medir. Em alguns casos, para alguns deles é inviável medir o núcleo. Em azulzinho aqui eu tenho interação quadrupolar dominante. Então, para o caso do germânio, por exemplo, a gente nem mede germânio, porque a interação quadrupolar é enorme. E para esses em amarelo aqui, em bege, a gente tem núcleos com um momento magnético muito baixo. Então, é possível medir, mas você precisa de sondas especiais, não é qualquer sonda de RMN que consegue medir esses núcleos. Então, gostaria de agradecer. Esse aqui é o nosso grupo lá de São Carlos, que trabalha majoritariamente com materiais funcionais. Então, a gente tem tanto o pessoal que trabalha com síntese de materiais, quanto o pessoal que trabalha com caracterização por RMN e EPR. Então, muito obrigado. Muito obrigado, Marcos. Foi muito boa, né? Foi muito informativa. Eu gostei tanto pessoalmente. Eu vou abrir o espaço, né? Se alguém tem perguntas, comentários, dúvidas, podem ligar vídeo e áudio e perguntem diretamente ao professor Marcos.
Boa tarde, professor Marcos, aqui é Rafael, parabéns aí pela apresentação, muito, muito ilustrativa, deu para perceber bem o poder aí da técnica. E a minha dúvida vai uma dúvida bem de leigo, tá? Minha área é outra, é a área de ótica, mas uma dúvida bem de leigo é o seguinte: você apresentou uma série de experimentos que é possível fazer com RMN, né? Eu já entrei em alguns laboratórios que tinham RMN e a impressão que eu tenho é que a versatilidade do que você pode fazer está associada com o equipamento que você tem. Aí uma pergunta que eu faço é: você apresentou uma série de técnicas e de experimentos diferentes. Qual a versatilidade do ponto de vista que você tem? Você altera o sistema, você tem a capacidade de alterar, agregar alguma outra coisa, montar alguma coisa, ou é exclusivamente o que é composto no equipamento? Ou seja, todos os experimentos que você apresentou via software do equipamento, via alguma coisa, ou você agrega alguma coisa na montagem para ter todas essas capacidades que você apresentou, todas essas possibilidades, aplica pulso, não aplica, gira, não gira. Então, todos esses diferentes experimentos que dá esse poder à técnica, vocês agregam coisas na montagem, ou seja, vocês agregam alguma... Ou vai depender do equipamento que você tem, isso tudo está embutido no equipamento, e aí você precisa desse entendimento para saber o que é que vai usar de poder do equipamento. Ela tem diferentes equipamentos de RMN. Então, o que eu mostrei aqui são equipamentos para sólidos, né? Então, a gente tem sondas que são capazes de girar a amostra. E girar em velocidades altas, da ordem de 10 kHz. Na maioria dos laboratórios, esses são os limites de rotação, de 10 a 15 kHz. Aqui, a gente tem sondas especiais que conseguem ir até 67 kHz. Então, para a maioria dos experimentos que eu mostrei aqui, essas sondas que giram até 15 kHz são suficientes. Que você encontra em qualquer laboratório de sólidos, né? Então, a diferença para o líquido é que, se você tem um RMN de líquidos, você provavelmente não tem uma linha de ar de alta pressão, que é o que a gente precisa para rodar a amostra em sólidos. Então, além da sonda, você precisa de uma infraestrutura com ar pressurizado, né, para girar a amostra, por exemplo. Outra limitação que o equipamento pode ter é na hora de gerar pulsos especiais, que tem que mudar a frequência muito rapidamente. Então, para esses últimos núcleos... Acho que ele caiu, né? Isso, ele vai entrar de novo. Ok. Eu acho que botou alguma coisa no keyboard, né? Que deu a saída. Mas a gente vai continuar daqui um pouco. Caiu aqui. Eu apertei o botão errado aqui. Pode continuar, tranquilo. Então, para os últimos núcleos que eu mostrei, para aqueles núcleos que têm a linha muito larga, você precisa de um espectrômetro que tenha a capacidade de digitalizar os pulsos rapidamente. Então, para quem está acostumado com Bruker, seria de um Avance 3 para frente, o espectrômetro capaz de fazer isso. Mas para os outros experimentos, qualquer espectrômetro de sólido, dos que eu mostrei aqui, né, qualquer espectrômetro de sólidos conseguiria executar. Limitações são, por exemplo, quando eu tenho gama baixo, por exemplo, aqueles núcleos que eu mostrei, de tungstênio, ítrio, esses sim precisam de uma sonda especial para rodar. E além disso, para prótons, você precisa de sondas que girem extremamente rápido, que é a sonda que a gente tem aqui de 67 kHz. Então tem alguns experimentos que você não consegue fazer, dependendo do equipamento que você tem, mas a maioria do que eu mostrei aqui pode ser feito em qualquer equipamento. Ah, e uma coisa
naquele experimento que eu mostrei de escândio e fósforo, não é qualquer sonda que consegue sintonizar 2 núcleos de gama baixa ao mesmo tempo, né? A maioria que se encontra em laboratório só consegue sintonizar próton e outro núcleo, né? Então, a gente precisou também de uma sonda especial para sintonizar, ela é comercial, essa sonda, para sintonizar escândio e fósforo, por exemplo. A gente sintoniza também fósforo e alumínio, etc. Então, Marcos, conclusão, né? Para um experimento, de um experimento para outro experimento, você troca essa sonda, não é? Na maioria, como a gente tem mais de uma sonda aqui, a gente escolhe a melhor sonda para cada experimento. Entendi. Mas a maioria deles poderia ser feito com o mesmo equipamento, com a mesma sonda. Beleza, obrigado. O Francisco está com a mão levantada, pode perguntar, Francisco. Parabéns, Marcos, pela sua apresentação. A primeira pergunta que eu tenho a fazer é com relação àquela matriz sigma. Até que ponto vocês relacionam ela à intensidade do efeito do campo local? Se já tem uma correlação muito forte, por exemplo, de valores mais altos para campos locais mais fortes, ou se não existe uma correlação? Não tem. Quanto maior o campo magnético, maior o alargamento da linha devido ao desvio químico. Então, maior o alargamento em hertz, né? Então, em ppm, a gente normaliza, quando põe essa escala em ppm que a gente mostra aqui, a gente está normalizando pelo campo magnético, né? Então, em escala ppm não muda nada. Mas em hertz, que é o que importa quando você quer excitar um espectro, por exemplo, aí sim, quanto maior o campo, maior a dispersão, mais rápido você tem que girar a amostra para separar as bandas laterais, né? Porque as bandas laterais estão espaçadas pela frequência de rotação, né? Então, quanto maior o campo, mais rápido você tem que girar a amostra. E para núcleos que têm uma anisotropia muito forte, a gente tenta evitar campo alto, porque você tem uma dispersão ainda maior por desvio químico, né? Muito obrigado. E outra pergunta é com relação ao acoplamento de quadrupolo. Nesse caso, eu posso relacionar esse acoplamento de alguma forma ao gradiente de campo elétrico ao redor do meu íon? Você já tem algum experimento sobre isso? Se não tiver gradiente de campo elétrico, o acoplamento quadrupolar fica quase nulo. Acontece muito em compostos que são completamente simétricos. Então, você tem um gradiente de campo elétrico é zero, e aí você não tem acoplamento quadrupolar. Então, todos os parâmetros que a gente obtém de acoplamento quadrupolar, de geometria, eles estão diretamente associados à geometria do gradiente de campo elétrico ao redor do átomo, do núcleo. E aí, se você quiser, a gente obtém parâmetros, né, de assimetria. Se você quiser relacionar com compostos, por exemplo, se você tem a estrutura cristalina, aí você teria que usar técnicas de DFT, por exemplo. Então, fazendo DFT, você consegue obter esses parâmetros de forma teórica e comparar com o experimental. Ou o contrário, né? Você pode refinar o seu DFT, fazendo com que os parâmetros que saiam do seu DFT sejam iguais ao que você mede experimentalmente. Muito obrigado, professor. Sim, mais alguém? Tá certo. Então, eu tenho uma curiosidade, Marcos. Você mostrou algumas simulações, né, para complementar o experimento. Essas simulações têm uma software padrão ou você desenvolve algum programa? Ela tem aqui também, isso aqui também são simulações. Isso. Tem um programa que chama Simpson, que você coloca lá os parâmetros do seu sistema. Então, no caso, eu coloco todos esses parâmetros da Hamiltoniana que eu escrevi aqui, e o software simula o espectro. Ok, obrigado. Então, se não tem mais comentários, pessoal, vamos parabenizar o professor Marcos, né? Podem abrir o som, né? A gente para. Muito obrigado, gente. E obrigado mais uma vez pelo convite.
Eu que agradeço pelo aceite. Vamos ver o que vai rolar, né, entre a gente. Vamos combinar algumas colaborações entre o nosso programa de pós-graduação em Engenharia Física, esse é o grupo lá em São Carlos. Pessoal, é isso. Sim. A ideia da apresentação é que ninguém tenha medo de mandar amostra exótica para a gente. Tá certo. É isso, pessoal. Boa tarde. Até o próximo colóquio. Tchau.